nos fala que o nosso caminho, Ele esquadrinha o nosso caminho. Ele sabe todas as curvas. Ele conhece todo lugar que nós vamos. O Senhor conhece tudo. Aplicando isso para nossas vidas, de como salvos em Cristo Jesus, precisamos então de observar muito mais a palavra de Deus. Como é que nós estamos andando neste caminho, neste mundo de tanto pecado, de tanta transgressão ao Deus Altíssimo? Como estamos vivendo? Depois que nesse final de semana temos recebido tantas instruções para nossas vidas, através do nosso irmão Adolfo, nós podemos então pararmos diante desses pensamentos e dizer: como então estamos nós diante de um Deus onisciente, um Deus conhecedor, um Deus sabedor, que conhece as nossas vidas, um Deus que está diante de nós, um Deus que nos esquadrinha o nosso andar, um Deus que conhece as nossas vidas. Irmãos, então podemos pensar, quando o salmista, ele falando desse conhecimento de Deus, que ele era muito maravilhoso, de saber quem era esse Deus maravilhoso, ele pode dizer: Senhor, como eu posso atingir um conhecimento desse? Sabe, o salmista, ele clama de uma maneira em querer atingir, em poder a sua mente a andar muito mais em saber quem é esse Deus poderoso. Esse Deus que tem conhecimento em nossas vidas, esse Deus que sonda os nossos corações, ele queria saber. E ele disse: Senhor, eu não posso atingir, tal conhecimento é demais para mim. Será que é para nós também? Ao conhecer esse Deus maravilhoso, conhecer esse Deus que tem nos formado, esse Deus que conhece a nossa vida, esse Deus que nos assiste, não apenas 12 horas do dia, mas 24 horas Deus nos assiste o nosso viver. E o salmista então, ele quer nos levar para um pensamento. Então, como está a nossa vida? A cada um daqueles que estão aqui esta noite, salvos sim, aqueles que ainda não são salvos também, para entender esse plano de Deus, do conhecimento dele da sua vida. O que você está fazendo diante desse Deus maravilhoso? Diante desse Deus que conhece as nossas vidas e sabe do nosso viver. E o salmista começou a fazer 3 perguntas para entender o poder de Deus. Ele disse: Senhor, para onde ausentarei o teu Espírito? E ele disse: para onde eu fugirei da tua face? Sabe, essas perguntas, o salmista, ele quer ter resposta para isso. Para onde eu vou ausentar o teu Espírito? Não há forma de nós ausentar o Espírito de Deus, esse que nos assiste, esse que nos conhece em todo momento, a fugir da face de Deus, esse Deus que nos vê, e nós não podemos ver o Deus Criador por causa de nossos pecados. Somos impossibilitados de ver Deus face a face, e nós podemos olhar para a sua palavra, mas Deus pode nos ver em nossa face. Ele nos conhece, Deus está nos vendo. Como está então o teu coração, a tua vida, nesses momentos em que nós vivemos aqui? Como estamos vivendo diante desse Deus maravilhoso? E o salmista, ele pode dizer: olha, se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá a tua mão vai me guiar. O Senhor, ele sustentaria ele antes que ele pudesse cair ou voando num lugar muito deserto, um lugar onde ele pode dizer: olha, as asas da alvorada, se eu tomo essas asas, se eu começo a me voar, ele disse: a minha mão vai te sustentar, eu vou guiar você. Ele colocou algo incapaz de ser feito.
mas ele disse: eu vou te guiar. Senhor, se eu desço lá no profundo abismo, se eu vou ficar totalmente escondido de ti, como seria, Senhor? Ele disse: lá estou também. Lá eu estarei com você. E ele começa a olhar e ver a maravilha de Deus. Ele pode dizer: mas se eu digo que as trevas vão me encobrir, a luz ao meu redor, ela é noite. Ele pode dizer: olha, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. Deus está nos vendo em qualquer lugar que nós estivermos. Portanto, ele disse: Senhor, tu me sondas. Senhor, tu me conheces. Senhor, está me assistindo todos os momentos. Agora eu gosto de pensar na nossa formação, quando após ele ter esse pensamento de Deus, das maravilhas de Deus, do seu poder, da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença com ele agora começa a dizer: olha, pois tu me formastes o meu interior, e tu me tecestes no seio de minha mãe. Olha o carinho de Deus em nos formar todas as nossas vidas. No interior, no seio de nossa mãe, lá no ventre, Deus tem nos formado. Deus tem feito cada um de nós. É o poder de Deus. E quando nós podemos pensar nesse fato, ele pode dizer, na nossa formação, ele disse: tu me formastes e me tecestes no seio de minha mãe. Ele disse: olha, graças eu te dou, Senhor, de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância informe. Deus nos vê como aquele momento em que as mães, lá no quarto, quinto mês, vai fazer o ultrassom para ver a criança no seu ventre. Aquele ultrassom é uma substância informe que você vê. Deus está nos vendo desde a formação lá no ventre. Deus nos assistindo. Todos nós somos desta maneira. Deus nos vendo, Deus nos assistindo na nossa formação. Todos nós, criados por Deus. Agora, a criação nossa que Deus tem feito, Ele nos fez para Ele. Só que nós afastamos dele por causa do pecado. Quando olhamos para Gênesis, nós vemos Adão naquele momento quando ele e a sua esposa, eles fogem, eles escondem de Deus, eles transgridem a ordem de Deus e eles tomam daquele fruto proibido e comem. E Deus disse: olha, se vocês comerem, certamente morrerás. E houve ali aquele momento da morte espiritual. Morte, consequência essa que ela passou a todos nós. E todos nós, que Deus tinha feito para Ele, nós somos destituídos da sua glória. Nós não temos mais como filhos de Deus. Somos apenas criaturas de Deus. Deus quer nos tornar filhos. Mas interessante nós pensarmos que o versículo 16, o final dele, ele disse, quando Deus nos estava formando, ele disse: olha, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Meus dias escritos na forma que nós podemos entender aqui esse versículo, nós podemos ver que
vamos colocar então este livro como se fosse um livro de nossa vida diária. Deus tem escrito todos os nossos dias neste livro e disse: isto foi escrito e determinado neste livro. Vamos então colocar desta maneira, só para entendermos o poder de Deus. Deus está escrevendo no livro de Deus todos os nossos dias. O que Deus tem escrito do seu dia de hoje? O que Deus escreveu no livro dele o dia que você viveu hoje? Coisas boas, coisas ruins? Será que nós temos agradado a Deus? O que eu tenho feito, o que eu tenho falado? Como Deus está escrevendo então no seu livro? Então nós podemos observar desta forma: Deus escrevendo no seu livro os nossos dias. Esse Deus que nos conhece, esse Deus que sabe quando eu levanto e quando eu me assento, esse Deus que esquadrinha o meu caminho, sabe do meu andar dia a dia. E quando nós olhamos então para a sua palavra, nós podemos ver que ele conta da situação nossa aqui em Colossenses. Olha, e vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões. A separação, essa forma de estar longe de Deus, vivendo longe dele. Ele disse: isto é pelo fato do nosso pecado, essa herança que nós recebemos de Adão, nós somos destituídos da sua glória. Quando nós lemos então aqui em Romanos no capítulo 3, nós descobrimos então que realmente essa situação nossa longe de Deus era pelo fato de que nós não tínhamos condições. No versículo 23 do capítulo 3 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecadores, todos andando longe de Deus, mas esse Deus que conhece todos nós. Cada um de nossas ações, cada um de nossas vidas, o nosso viver, Deus conhece a passos. Deus conhece o nosso viver passo a passo. E ele disse: agora, esse Deus maravilhoso, olhando para a nossa situação, como diz o capítulo 3 e o versículo 10, disse: como está escrito, não há justo nem sequer um diante do Deus verdadeiro. Não há justo. Ele olha para nós numa situação miserável, longe dele, pecador, ruim, vivendo nesse mundo de pecado, longe do Senhor, mas um Deus que nos conhece. E ele disse aqui em Romanos 3, no versículo 24: mas agora ele, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem propôs Deus o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça por ele, Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus, na sua grandeza, na sua graça maravilhosa, ele mandou o seu Filho amado, para que ele pudesse fazer a obra de nossa redenção. Então, agora olhamos para ele, enviando então o melhor que ele tinha no céu, o seu Filho amado, para resolver a solução da nossa separação de Deus, longe de Deus, separados de Deus, não vivendo nos seus caminhos, não andando nos seus caminhos. E nós agora, ele nos justifica que éramos injustos gratuitamente no seu amado, no Filho de Deus. Somos justificados por Jesus Cristo. O seu sangue vertido no Calvário, aquele sangue que verteu ali, e isso foi por causa do nosso pecado. Mas as pessoas podem dizer: não, mas qualquer um, ele dá a vida por outro. Mas
Quem deu a vida por nós foi o justo, foi um santo, foi um sem pecado, Filho de Deus, o Deus eterno encarnado. Ele deu a vida por nós no Calvário, para que nós pudéssemos ter vida e uma vida eterna. Não queira você nesta noite receber Cristo pela fé, reconhecer que Ele pode perdoar o teu pecado, Ele pode te dar a salvação. Esse que te fez, esse que você